Fala pessoal, para quem ainda não nos segue, bem-vindo ao nosso canal. Quem fala aqui é o Dr. Márcio Tanuri, sou chefe do Departamento Médico do Flamengo, médico do UFC aqui no Brasil. E hoje o nosso assunto é sobre HIIT, quando ele é indicado. Então isso é uma dúvida frequente também. E antes da gente falar com vocês e dar as indicações do HIIT, a gente tem que entender o que é o HIIT. Na verdade, o que é esse tão falado HIIT de hoje em dia? O HIIT nada mais é que um exercício intervalado de alta intensidade. O que seria um exercício intervalado de alta intensidade na prática de vocês? Por exemplo, na esteira, na academia, é você correr numa alta velocidade e é com a recuperação ativa. O que significa? Dá um sprint, dá um pique e continua correndo numa velocidade mais leve. Dá um sprint de novo e volta recuperando numa velocidade mais leve. Então isso seria um exemplo de um HIIT, por exemplo, de uma atividade intervalada de alta intensidade. Outro exemplo disso, por exemplo, seria o famoso circuito na própria musculação, onde você faz um exercício, recupera, ou num aeróbico, ou no exercício menos intenso, faz uma outra série mais puxada, menos tempo, mais repetição, onde você eleva a tua frequência, enfim. É um outro exemplo de HIIT. Então, a gente explicando para vocês e dando alguns exemplos do HIIT, que é uma atividade física intervalada de alta intensidade, quando que isso é indicado? Existem várias indicações da atividade física intervalada de alta intensidade. Primeiro, para ganho de condicionamento e performance. Então, se você pratica atividades físicas, por exemplo, que você tem que dar um sprint, correr numa velocidade muito elevada, com recuperação ativa, num jogo de futebol, por exemplo, quando o jogador corre para pegar a bola, finaliza e depois ele vem voltando numa velocidade mais lenta até o campo. Ou, por exemplo, no tênis, quando o jogador de tênis corre na rede, dá e ele volta para receber. Então isso não deixa de ser um exemplo de HIIT. Então, o jogador de futebol, quando ele está numa partida de futebol, ele está praticando HIIT. Então, uma das primeiras indicações do HIIT, do exercício intervalado de alta intensidade, é para performance, para te preparar para a tua prática esportiva que você tem essa demanda. É muito diferente, por exemplo, para uma pessoa que corre uma maratona, praticamente numa velocidade constante. Essa pessoa tem indicação de fazer um HIIT como complemento da tua prática de atividade física? Poderia até fazer, mas não é o treinamento ideal para ela, porque ela não precisa usar isso na prática diária dela. Uma outra indicação do HIIT, como ele tem alta intensidade, consequentemente ele eleva muito a tua frequência respiratória, a tua frequência cardíaca, tem uma mobilização maior de adrenalina com isso. Então é uma atividade física que também é muito boa, tem muita indicação para quem quer perder peso, por exemplo. Então, esses são dois exemplos de indicações do HIIT, que ele pode, primeiro, te condicionar, servir como treinamento, e ele também, por gerar mais resíduo metabólico, que a gente chama, por ele gerar mais acidez e, consequentemente, a acidez liberar mais GH, ele é muito bom quando você, síndrome metabólica, por exemplo, onde você precisa mobilizar mais gordura abdominal, intravisceral, principalmente. Então, na síndrome metabólica, ele é ótimo. Então, aquela pessoa, por exemplo, que está fazendo aeróbico e já perdeu gordura no braço, já perdeu gordura nos membros, mas aquela gordura na barriga, que é o mais difícil, não está perdendo, para essa pessoa o HIIT seria uma boa indicação. Muito mais do que no aeróbico. No aeróbico a gente vai perder mais gordura subcutânea do que gordura intravisceral, porque são mecanismos um pouco diferentes. Por isso que você já deve ter visto na tua prática, ou com amigos de vocês, ou com familiares, ou com vocês mesmos, que começaram a fazer o aeróbico e perdeu peso, perdeu medida de braço, de perna, porém a gordura abdominal perdeu pouco. Então, para isso é ótimo. Ou como vocês na prática de atividade física, vocês já devem ter, por exemplo, nos peladeiros de fim de semana, que você aguenta um jogo, mas quando você tem que dar uma corrida muito forte, quando você tem que ir na tua velocidade máxima, quando você tem que dar aquele pique, você não consegue recuperar e você volta morto, exausto, extenuado. Então, para essa pessoa, é ótimo o HIIT também para que ela possa se adaptar a esse tipo de estímulo, que é o estímulo com a recuperação ativa e, consequentemente, isso na tua prática diária não aconteça. Então,
segue aí para vocês a definição do que é o famoso HIIT, que nada mais é do que um exercício intervalado numa intensidade alta, então que pode ser feito numa esteira, por exemplo, na própria musculação na academia, e as indicações para quem que isso é interessante, para quem que isso seria bom, e basicamente para isso que eu falei. Então, se uma pessoa, por exemplo, quer fazer hipertrofia, o HIIT é o ideal? Não. Se uma pessoa, por exemplo, quer perder gordura subcutânea de braço, o HIIT é o ideal? Vai te ajudar, mas ele pode ter também isso com exercício de força com aeróbico. Agora, para a pessoa que tem uma síndrome metabólica, gordura abdominal, ou que tenha prática de atividade física, onde você tenha estímulo com recuperação ativa, o HIIT é uma ótima opção e, como sempre, os treinamentos se complementam, então é interessante que você faça isso, não esqueça da tua controle de carga do teu treinamento para que isso seja benéfico para você e não maléfico. Então, a questão se o exercício é bom ou não depende da tua necessidade e da indicação correta. Essa foi nossa dica de hoje. Inscrevam-se no nosso canal. Quem já está inscrito, aguardo vocês semana que vem. E quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão sobre esse assunto, deixem nos comentários que a gente vai estar respondendo para vocês. E os assuntos mais comentados, os assuntos que têm uma demanda maior de vocês, que vocês tenham mais curiosidade, a gente vai estar falando mais ou a gente vai estar falando sobre esses novos assuntos, que esse que é o nosso interesse aqui com vocês. Obrigado a todos aí, até a próxima.